Salve massa atleticana, começando mais uma opinião pós-jogo aqui no canal Bica Galo. E hoje a gente precisa de falar sobre essa partida entre Atlético e Caracas, um jogo que o Atlético consegue empatar com a fraca equipe do Caracas fora de casa. Antes de mais nada, queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Bica Galo, ativar o sininho de notificações, isso é muito importante para mim aqui, ajuda muito o meu trabalho aqui. E claro, né, segue a gente nas redes sociais e bora falar então. Quero que você já comece deixando seus comentários aí sobre a sua visão. Algumas pessoas, o Thiagão, por exemplo, achou que o Galo não jogou tão mal, né? Outras pessoas acharam que o Galo fez uma partida horrível e eu tenho uma opinião um pouco ponderada a respeito, tá? Particularmente, eu acho que o Atlético ele fez uma partida no primeiro tempo pífia, fraca, ruim de se assistir, né? Claramente prejudicada, né, pela talvez o entrosamento dos jogadores que entraram, por mais que treinem juntos, muitas vezes a gente tem a sensação de que de fato não são jogadores ali que estão entrosados, né? Alguns jogadores eu vou ter que pegar no pé, eu vou ter que falar, o Caio, cara, o Caio ele às vezes que eu elogiei ele, que ele entrou bem aqui no Atlético, ele entrou como ponta direita. Como ponta direita ele foi bem. Né, no primeiro jogo ali, Campeonato Mineiro e tal, um jogo ou outro ele entrou bem jogando como ponta direita. Agora, quando ele foi para a lateral esquerda para substituir o Guilherme Arana, é muito fraco o Caio. A performance dele é muito fraca, é um jogador que não entrega, é um jogador que não consegue fazer o suficiente para poder às vezes nem comprometer. Ontem perdeu bola, quase deu gol pro Caracas, né? Causou falta e tudo mais. Então, um jogador abaixo ainda desse elenco. Um jogador que nos primeiros jogos a gente estava elogiando por jogar fora dessa posição do lateral esquerdo. Foi pra lateral esquerdo, tá fraco, tá mal, né? E é um jogador que ele começou no meio. Talvez o Caio deveria voltar a ser meia. Talvez. Acho que como lateral esquerdo não tá sendo efetivo, como lateral esquerdo ele não consegue entregar, né, o lado esquerdo acaba ficando deficitário na marcação, né, e porque ele só tem força física, mas ele não tem muita técnica, ele não tem muita visão de jogo, então é um jogador assim, um tanto quanto burocrático, né, então não gostei da performance dele. O Bernard, ontem eu fiz coro, eu fiz vídeo, eu falei no café, eu falei no Insta, eu puxei hashtag, que hoje é dia de Bernard e tudo mais, dia de fazer gol, dia de dar assistência, tudo bem, deu assistência pro gol contra lá do Rodrigues, do Caracas, mas muito pouco, Bernard. Muito pouco, Bernard. Muito pouco. Tá na hora de vestir a camisa, Bernard. Tá na hora de você falar de fato a que veio, né? Passei a entrevista do Bernard no café, depois você confere lá pra ver o que ele falou, né? Sempre um discurso muito protocolar, né? Eu não sinto muita... Cara, é muito difícil falar, assim, eu não sinto verdade, assim, sabe? É um discurso protocolar, um discurso pensado, né? Um discurso que a gente, às vezes, fica até meio chateado de ver um cara que é tão identificado falar desse jeito, entendeu? E que fala que se cobra bastante, mas tá mal, Bernard, jogou mal também. O próprio Cuca se esquivou de uma pergunta de um jornalista na coletiva sobre o Bernard, né, não quis responder individualmente. O Rony tá mal, perde gols, toma decisões erradas. O Coelho, apesar de ter sido um dos melhores em campo por parte do Atlético, da péssima partida do Atlético, na minha opinião, o Coelho fez ali alguma coisa, né, criou algumas alternativas, teve 3 passes decisivos no jogo, teve finalização defendida e tudo mais. É o jogador que mais tenta do ataque, mas também toma muita decisão errada, né? Então a conclusão que eu chego nesse momento é que tanto o Rony quanto o Tomás Coelho são jogadores ali que são utilizados como titulares absolutos desse time, mas na real, gente, eles são apenas bons reservas. Talvez o Coelho possa brigar por ser para ser titular, tá? Mas o Rony, ele é um bom reserva, um jogador para entrar no segundo tempo, para pilhar a marcação, para poder ir para cima do adversário. Não um jogador para ser o titular absoluto, incontestável, como o Hulk, por exemplo. O Hulk, sim. O Hulk é titular absoluto, incontestável. Marcos Jeves, eu não tiro o Hulk para colocar nenhum jogador, né,
no sentido de colocar ele na reserva, não tiro de forma alguma, mas o Rony eu tiro, o Coelho eu posso tirar, e aí, beleza, vamos tirar então? Vamos, Jeves, quem que vai entrar? O João Marcelo. Quem mais, Jeves? Não tem outro atacante. Ah, tem o Pedro Ataíde. Pedro Ataíde, gente. Pedro Ataíde acabou de subir da base, gente. Como que eu vou depositar as minhas esperanças no Pedro Ataíde, que tem lá 18 anos, e o João Marcelo, que tem 19? Esse é o elenco que vai conseguir mudar a partida? E aí não é colocando na conta dos meninos, não, porque não é culpa deles. Naturalmente eles querem jogar, querem oportunidades, mas são esses os jogadores decisivos que a gente precisa para entrar e bagunçar? São esses jogadores decisivos que a gente precisa para, ainda que seja para entrar com confiança, ou eles têm que entrar com a responsabilidade de virar um jogo, ou eles têm que entrar com a responsabilidade de fazer o gol da vitória. A gente tem que realmente sobrecarregar esses garotos com a responsabilidade de decisão desse elenco. A gente tem que colocar a decisão no João Marcelo. Se o João Marcelo entrou, é o João Marcelo que vai fazer o gol da vitória. Beleza, a gente torce, né? Mas a gente acredita de fato que ele é o jogador que vai chegar e decidir. Quando o João Marcelo tá aquecendo, você fala, putz, agora vai entrar o João Marcelo. Agora vai. Vão sair 2 gols aqui. Não é assim ainda, pessoal. Sabe? Então a diretoria repetindo os mesmos erros de 2024. Ela contrata, mas ela deixa sair muito mais. E aí começa esse papo de jogador coringa, de jogador que faz um monte de posição, né? Tudo bem, acontece isso, mas é 1 para 1. Se você tem menos jogadores, naturalmente você tem menos elenco. Não adianta você falar que o Caio Paulista ele joga de lateral esquerdo, de meia direita, de meia não sei o quê, que o Bernard faz 3 posições, que o Júnior Santos faz não sei quantos, que o Scarpa faz não sei quantos, que o Alan Franco é volante, é meio e segundo volante, que o Rubens joga de lateral esquerdo, de meia atacante, de ponta, sendo que se o Rubens machucar, machuca um jogador só, não machucam 3 jogadores. O menino machucou aí, e agora? Mais um, não sei o que aconteceu ainda, mas e aí? Entendeu? Ah, joga em 2 posições, Jeves. Ele joga mais avançado, joga do lado direito, joga de volante, joga de lateral direito, joga em 4 posições o menino. Mas e aí? E aí? Machucou, vai entrar quantos? Já não tem mais ninguém para entrar. O Ivan Roman tá tendo que fazer volância. Ele é zagueiro, ele tem característica de volante? Pode ter. Tem bom passo? Pode ter. Mas ele não é volante. Ele tem 18 anos. E a carga vem em cima dele, sabe? Então, assim, eu acho que a situação, ela tá preocupante demais, né? Essa vitória contra o Botafogo, ela foi, assim, um aliviador gigante, mas ele não pode ser um maquiador de resultados. Ele não pode ser algo que vende os nossos olhos pra gente pensar, ah, não, agora as coisas engrenaram, era só isso que estava faltando. Não, não é isso. Não é isso, tá? E o que a gente vai fazer agora, Jeves? O que a diretoria pensa do elenco? A diretoria pensa que o elenco é qualificado, pensa que o elenco que o futebol é dinâmico, palavras do Vitor Baix, tá? Que o futebol é dinâmico, que daqui a pouco as coisas voltam, que tem muitos contundidos e tal, e tudo bem, tem mesmo, mas que vamos tentar reforçar no meio do... Ah, Vitor, pelo amor de Deus, meu amigo, me ajuda aí. O elenco tá caindo aos pedaços aí, todo dia machuca um porque você tá sobrecarregando, você vai falar que vai tentar porque tá monitorando, porque tem orçamento. Pelo amor de Deus, meu amigo, sai do protocolo, entendeu? O torcedor quer resposta, o torcedor quer retorno, o torcedor quer chegar e ver jogador de verdade no time dele. Ele não quer ver o Rony como titular absoluto incontestável. Ele quer ver o Rony brigando por posição, marcando gol, competitivo, entrando no segundo tempo, dependendo do jogo como titular. Mas ele não quer ver o jogador sem nenhuma capacidade de ter substituição, altura. Entendeu? Então, peraí, vamos acabar com esse discurso aí, Paulo Brax. Aparece aí, pelo amor de Deus. O torcedor não aguenta mais não, gente. Né? O Campeonato Mineiro iludiu muito a gente, me iludiu também, mas não dá pra iludir o tempo todo, não. Porque daqui a pouco o brasileiro começa a funilar aí, daqui a pouco a Sul-Americana, nós estamos empatando com Caracas fora de casa, e aí? O que vai fazer? Né? Fica aí, então, a minha crítica, né? O jogo foi realmente um jogo ruim do Atlético no primeiro tempo, segundo tempo teve muitas chances, 17 chances, mas não consegue fazer gol, não tem atacantes decisivos, enquanto isso o Daverson fez gol ontem lá no Bucaramanga lá da Colômbia. Fortaleza empatou, tomou empate, mas o Daverson fez gol, entendeu? Jogador que chega e decide. Ah, mas você tá falando... Não, gente, o Daverson ele fazia gol aqui.
Ele entrava pouco e fazia gol. Agora a gente não tem jogador reserva mais. O Cadu, olha aqui, hein? O Cadu, o Caio Maia, que já não são assim grandes esperanças, né? Também da mesma forma que eu falo do João Marcelo e do Roman, não são jogadores que a gente fala, não, vai entrar o Cadu, agora vai ter gol, agora vai ter assistência do Caio Maia. Não, não tem. O Júnior Santos ainda não mostrou que veio. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Entendeu? Todo mundo machucado, o elenco cai nos pedaços, o Pedro Ataíde tendo que ser ali responsabilizado para entrar e resolver o jogo. O Pedro Ataíde acabou de subir, primeiro jogo, talvez, segundo, ele jogou quando estava no Campeonato Mineiro, jogou no Sub-20, mas, né, assim, não lembro se jogou, para falar a verdade. Os primeiros jogos como titular, um jogador participando de jogo internacional e tal, então assim, cara, é muito preocupante, tá? Muito preocupante. Vamos seguir cobrando, vamos seguir vigilante. Não deixa de dar o seu like nesse conteúdo, tá bom? O nosso pós-jogo tá aí. E fica também uma crítica, principalmente à diretoria. Quis repetir os mesmos erros. Quis arrotar que tá com o elenco bom, que tá com o elenco longo, que tá com o elenco que aguenta, aí vai caindo jogador machucado, aí vende aqui, aí vende ali, aí não contrata, aí passa 2 meses com esse elenco capenga, jogador machucado e tudo mais. Vamos ver qual que vai ser a conta que vai ser pago. Deixe seu like, se inscreve no canal. Esse é o nosso pós-jogo aqui, nossa opinião pós-jogo. Um abraço para todo mundo, tamo junto.